Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa live. Vamos aguardar alguns minutinhos enquanto as pessoas entram. Boa tarde, gente. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a essa live. E aí, me contem como é que vocês estão nessa véspera de prova. Animados, ansiosos, nervosos, tranquilos? Me digam aí como é que vocês estão nessa véspera de prova para o Hospital Leonardo da Vinci. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tá o sentimento aí nessa véspera de prova? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa live. Muito boa tarde a todos e todas e todes. Hoje o tema da nossa live é sobre Código de Ética, Projeto Ético-Político e Lei de Regulamentação da Profissão, a famosa 8662, que regulamenta a profissão de assistente social e dá outras providências. Quero saber como é que vocês estão, qual o sentimento nessa véspera de prova para o Hospital Leonardo da Vinci. Nossa live de véspera, né? Nosso último tópico, daqueles tópicos que eu comentei para vocês na nossa primeira live, que eram os tópicos que mais caíam, né, na prova da Dédalus, as provas que estavam disponíveis ali na Dédalus. E aí hoje é o nosso último tópico, né, que traz essa dimensão do projeto ético-político, né, dessa dimensão mais normativa da profissão, que cai muito nas provas, é muito característico de cair nas provas. Mirella tá dizendo que tá ansiosa, realmente a ansiedade, né, véspera de prova, gente, é algo que é difícil de controlar, mas vamos pegar essa energia e aplicá-la aos estudos, porque toda hora é hora, né? A gente tem que estudar até o último minuto para tentar ter o máximo de aproveitamento na hora da prova. Gente, essa é a nossa última live dessa maratona, né? Preparatório para Dédalus, Hospital Leonardo da Vinci. A Sônia tá dizendo que não tá me ouvindo bem. Gente, se mais alguém não estiver me ouvindo, por favor, sinaliza no chat. Se mais alguém não estiver me ouvindo, por favor, sinaliza no chat. Sim, como eu estava falando para vocês, essa é a nossa última live, né, dessa maratona de lives da Dédalus, né, preparatório para o Hospital Leonardo da Vinci. E também a nossa última live do ano. Então, lives novamente apenas a partir do ano que vem, né, em 2021, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente continuar com o nosso esquema de lives, né, preparatório, trazendo os conteúdos do serviço social. Conto com a parceria de vocês em 2021 para a gente estar dando prosseguimento a essas lives, né, que estão sendo muito bacanas. As trocas que eu estou tendo com vocês através das lives estão sendo muito bacanas mesmo. Então eu espero que ano que vem vocês continuem engajando aí com a gente nessas lives, nesses ao vivos, com esses conteúdos relativos ao serviço social. E aí, gente, como eu estava explicando, essa é a nossa última live do ano, é a nossa última live Dédalus preparatório para o Hospital Leonardo da Vinci. O tema é Código de Ética, Projeto Ético-Político e Lei de Regulamentação da Profissão. Vamos lá, né, nessa véspera de prova, estudar um pouquinho sobre esse tema que é muito recorrente nas provas, principalmente nas provas da Dédalus, é um dos temas que mais cai, como eu mostrei para vocês naquele gráfico na nossa primeira live. Lembrando que todas as lives estão disponíveis no meu IGTV, basta ir lá no meu perfil, selecionar o íconezinho do IGTV, você vai ver todas as lives salvas, né, inclusive essa live hoje também vai ficar salva, para que de hoje até amanhã vocês possam estar fazendo aí essa revisão, certo? E aí vamos deixar de bate-papo, né? Vamos começar a nossa live. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vão me dizendo aí como é que vocês estão.
Gente, eu tô procurando aqui os slides, tá? Só um minutinho. Certo, vou desativar os comentários por enquanto, pra gente poder começar a falar sobre a nossa live de hoje, né? Gente, a nossa live de hoje eu vou querer partir do projeto ético político do serviço social, certo? Pra gente poder pensar... Pronto, tô só localizando aqui os slides, tá, gente? Pronto. Eu vou querer partir do projeto ético político para a gente poder pensar de que forma é que as normativas da profissão, né, do serviço social, elas vão se desdobrando, né, nos anos 90 com os nossos marcos regulatórios. Então, primeiro eu queria trazer uma fala do Teixeira e Braz, né, naquela coletânea de Serviço Social e Direitos Sociais lançada por o Cefes em 2009, que é uma coletânea clássica, é a cara cair nos concursos, seleções, cair essa coletânea que tem artigos muito bacanas, artigos muito resumidos do serviço social e que abordam assim de uma forma fantástica. E aí, um desses artigos é exatamente sobre o projeto ético político do serviço social. A gente tem no livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social, lá no finalzinho, as 5 notas sobre a questão social, né, que é ali do José Paulo Neto, que é um dos grandes marcos referenciais para a gente pensar o projeto ético político. Mas, além desse artigo do José Paulo Neto, das 5 notas, a gente também tem esse artigo, que é muito importante, que é exatamente de Teixeira e Braz, 2009, onde eles vão falar sobre o projeto ético político, e inclusive vão fazer uma abordagem diferente sobre o projeto ético político, sobre a questão social, né? Que, na verdade... Essas 5 notas sobre a questão social, elas vão trazer, né, uma introdução do Zé Paulo Neto sobre a questão do projeto ético político, e o Zé Paulo também tem um artigo falando especificamente sobre o projeto ético político. E aí, esse artigo do Teixeira e Braz, que vai falar também sobre o projeto ético político, ele vai trazer uma abordagem um pouco diferente da do José Paulo Neto, vai trazer outras facetas desse projeto ético político. Então é interessante que no momento que a gente for estudar o PEP do serviço social, a gente vá para além, né, dos textos do Neto e pense também esses textos que são do Teixeira e Braz e de outros autores que vão dar outra perspectiva para esse projeto ético político da profissão, tá bom? E aí, segundo Teixeira e Braz, o serviço social, tanto no plano ideal, ou seja, das ideias, quanto no plano prático, os sujeitos que nele intervêm procuram lhe imprimir uma determinada direção social, que atende aos diversos interesses sociais que estão em jogo na sociedade, que podem ser interesses políticos, ideológicos e econômicos. Assim é que vão se afirmando uns ou outros valores, umas ou outras direções profissionais, que, ao assumirem dimensões coletivas, ou seja, ao conquistarem segmentos expressivos do corpo profissional, passam a representar para parcelas significativas da profissão a sua verdadeira autoimagem. Vamos lembrar aí da Martinelli também, né? Adquirindo então a condição de projeto profissional. O que é que Teixeira e Braz está querendo dizer com isso? É importante a gente lembrar, né, inclusive algo que foi abordado ali nas nossas primeiras lives, que foi sobre os fundamentos histórico-teóricos metodológicos do serviço social, onde a gente estudou os seminários de teorização do serviço social, o processo de renovação do serviço social brasileiro, o processo de reconceituação do serviço social na América Latina, onde nós tivemos momentos de teorização, de pensar a profissão, de pensar a autoimagem, e esse processo todo, ele passou por várias correntes teóricas, né? Passou ali por o positivismo e funcionalismo, passou por uma inspiração fenomenológica sobre uma tentativa de reatualização do conservadorismo, da questão da modernização conservadora, da intenção de ruptura. Então, naquele momento dos seminários de teorização, o serviço social ele estava numa fase de se pensar enquanto profissão, pensar a sua prática profissional e pensar a sua autoimagem. Então, no momento onde de formulação dessas ideias, né? Posteriormente a gente vai vir com o Congresso da Virada, posteriormente a gente vai vir com o método BH, posteriormente a gente vai vir com a Yamamoto pensando no serviço social
diretamente de fonte marxiana, diretamente dos textos marxianos, né? Então nós vamos ter, a partir do final dos anos 80 e desenrolar dos anos 90, meio que como se fosse uma espécie de espraiamento, como o Zé Paulo Neto costuma dizer, mas eu gosto de pensar como uma consolidação mesmo, né, dessa intenção de ruptura, dessa aproximação com a teoria social crítica, né, onde essa autoimagem da profissão de serviço social ela vai ficando mais redondinha, ela vai ficando mais fechadinha do ponto de vista da teoria social crítica, né, do materialismo histórico dialético. Então, gente, é isso, né, que o Teixeira e Braz querem dizer com esses valores, né, esses valores profissionais. É isso que eles querem dizer com você pensar o que é essa profissão, para onde é que essa profissão quer ir, o que é que essa profissão defende. Então são esses valores profissionais que no final dos anos 80, desenrolar dos anos 90, vão se afinando, né, vão se consolidando dentro da teoria social crítica. E vai pensar uma nova forma de sociedade, né, sem desigualdade, sem injustiça social, né, com um trabalho mais próximo do que seria um trabalho ontológico, não um trabalho alienado. Então, esses valores profissionais em defesa da classe trabalhadora, né, se a gente for pensar ali os princípios fundantes do nosso projeto, do nosso código de ética, né, se a gente for pensar esses princípios expressados no código de ética, eles estão afinados, estão em sintonia com esse projeto profissional afinado com o projeto de sociedade. Então, são esses valores, né, que os autores estão se referindo, né, que vão conformar, que vão ali definir, que vão delimitar essa autoimagem da profissão. E aí, esse projeto profissional ele vai ser exatamente considerado pela Yamamoto como uma resposta profissional à crise do capitalismo, né? Ao processo de reestruturação produtiva, ao processo de ofensiva neoliberal, ao processo de precarização das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora. Então, esse projeto ético-político ele também vai surgir, vai ocupar essa função de resposta a esse processo de precarização do trabalho, em resposta a esse processo de reestruturação do trabalho e reestruturação produtiva. Então, o nosso projeto ético-político, afinado com esses valores de classe, afinado com um projeto de sociedade, afinado com a teoria social crítica, com o materialismo histórico e dialético, ele também vai ser uma resposta a essa ofensiva neoliberal. Então, essa introdução, né, sobre o nosso projeto ético-político é mais para dar um panorama, né, do que a gente vai estudar hoje. E, inclusive, né, são através do Código de Ética Profissional, da Lei de Regulamentação da Profissão, a Lei 8662, e das nossas diretrizes curriculares, que são ali os 3 documentos, né, que para alguns autores vão dar materialidade a esse projeto ético-político, né, seria o nosso marco normativo e de regulamentação. As diretrizes curriculares, elas não costumam cair muito em prova, mas o Código de Ética e a Lei de Regulamentação, a Lei 8662, elas costumam muito cair em provas do serviço social, seja de seleção, concurso, residência. Muito difícil ter uma prova de serviço social que não caia esse conteúdo, incluindo também a história do projeto ético-político. Então, é um conteúdo assim indispensável, que independente da seleção que você for fazer, você tem que saber ali na ponta da língua. Então, inclusive, tem muitas questões que abordam as diferenças entre o Código de Ética e a Lei de Regulamentação, né? Porque no Código de Ética eu tenho certas sanções que na lei de regulamentação são abordadas de outra forma. Então existem algumas mínimas diferenças que as provas às vezes gostam de abordar, tá bom? Então assim, gente, vamos começar aí a nossa resolução de questões, né? Eu trouxe as questões das provas que eu encontrei, né, da Dédalus. E aí a gente vai resolver essas questões hoje. Vamos ver de que forma esse conteúdo ele vem sendo cobrado. Bora lá. Vou abrir aqui. Uma assistente social que trabalha em um CRAS faz o atendimento de um usuário. Durante essa ação, o usuário lhe confidenciou muitas informações de sua vida privada. Posteriormente, em uma reunião com a equipe interdisciplinar da rede socioassistencial e intersetorial do território de referência daquele CRAS, a referida profissional expôs o caso, desnecessariamente,
para todos os presentes, revelando dados confidenciais a ela, colocando o usuário atendido em uma situação vexatória. A referida profissional transgrediu qual artigo do Código de Ética? E aí, assim, gente, essa questão é uma das questões que foge da curva da banca Dédalus. Por quê? Porque se vocês observarem, a banca Dédalus, ela gosta de cobrar a lei seca, ela gosta de cobrar a dimensão normativa de forma direta, objetiva, sem trazer muitas dimensões de reflexividade. E aqui foi uma das questões que fugiu do geral, né? Que fugiu ali do que é esperado, né? Que saiu um pouco da curva, tá vendo? Essa banca, ela tem as suas surpresas. Então, essa questão, ela traz um caso, né? Que vai pedir para você refletir e relacionar com o Código de Ética. Vamos ver quais as opções, né? Alternativa A. A profissional não cometeu nenhum erro, haja vista que os casos devem ser discutidos em equipe. Alternativa B. Artigo 16º, parágrafo único, segundo o qual, em trabalho multidisciplinar, só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário. Alternativa C, artigo 15º, que trata do direito do profissional acerca do sigilo profissional. Alternativa D, artigo 17º, que proíbe ao assistente social revelar sigilo profissional. E artigo 24º, que aborda as penalidades aplicáveis ao assistente social em razão do descumprimento do código. Vamos aí ver. Estou ativando os comentários para vocês poderem colocar qual dessas alternativas vocês acham que é a alternativa que responde corretamente à questão. Então coloquem aí para a gente ver se vocês vão acertar ou não. Qual vocês acham que é a alternativa correta? Um alô pra Tânia. Bora lá, Tânia. Responder essas questões na véspera da prova. Hoje e amanhã é dia de estudar, né, gente? A prova amanhã vai ser só às 16 horas. Então, dá pra dar uma estudadinha de manhã ainda, né? A Vanessa acabou de entrar, disse que não leu o anunciado, mas acha que a resposta é a letra B. E aí, gente, vai todo mundo de letra B mesmo? B de bola? Gente, resumidamente, o enunciado fala sobre um profissional que fez um atendimento, né, a um usuário, um atendimento onde foram repassadas para ela informações sigilosas, né, sobre a situação de vida daquele usuário em específico, e posteriormente uma reunião interprofissional, né, com outros profissionais dali da rede socioassistencial do CRAS, ela repassou essas informações sigilosas para outros profissionais. E aí o enunciado ele pergunta se essa profissional ela infringiu algum artigo do nosso Código de Ética. E aí tem essas alternativas aí para vocês darem uma olhada. Muita gente está falando que é a alternativa B, algumas pessoas falaram a alternativa C. Vou dar mais um tempinho para vocês responderem. Gente, aproveitem o meu IGTV, porque no meu IGTV tem live do Oiapoque ao Chuí. Pra não dizer outra coisa, né? Mas todos os assuntos básicos do serviço social estão lá no meu IGTV. Se vocês derem uma passadinha de hoje para amanhã para fazer uma revisão de serviço social, gente, é excelente, porque tem
aí o conteúdo abordado focado em questões. Então as lives elas são bem resumidas e objetivas. Vocês podem tirar um tempinho de hoje para amanhã para estar passando no meu IGTV e fazendo revisão dos conteúdos, porque essas lives elas estão muito boas para revisar o conteúdo em véspera de prova. Então todas as lives estão salvas no meu IGTV, inclusive essa live de hoje vai ficar salva no IGTV para vocês poderem revisar esse conteúdo. Tem lives sobre fundamentos, tem lives sobre Política Nacional de Saúde Mental, Lei Paulo Delgado, tem lives sobre assistência social, né, no caso LOAS, SUAS, NOB-RH, NOB-SUAS, e tem a live de hoje sobre Código de Ética, Projeto Ético Político e Lei de Regulamentação. Aproveitem, né? Porque as lives estão disponíveis aí no IGTV para vocês poderem aproveitar. Gente, a resposta correta realmente é a alternativa B. Parabéns para quem acertou, né? E que fala relativa à questão de que o trabalho multidisciplinar só poderá ser prestado informações dentro dos limites do estritamente necessário. E aí, assim, realmente nas equipes multiprofissionais, né, interprofissionais, nos nossos campos de atuação, seja no hospital, seja na atenção básica, seja na rede socioassistencial, é comum, né, nós, enquanto assistentes sociais, trabalharmos nessas equipes interprofissionais e multiprofissionais. E aí, o nosso código de ética, ele preconiza que nós, enquanto assistentes sociais, possamos resguardar o sigilo das informações que são nos repassadas pelos usuários. Então a gente sabe, né, que esses usuários que acessam os serviços de saúde, que acessam os serviços socioassistenciais, eles são usuários que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade social, estão em situação de risco social, têm inúmeros direitos violados, né, passam por situações complicadíssimas, dificílimas. E essas situações que não são confidenciadas em atendimento sigiloso, elas devem permanecer em sigilo, né? E a atuação multi-interprofissional, ela deve ser preconizada do ponto de vista dos assistentes sociais, a que sejam discutidos e debatidos e repassadas informações dentro do estritamente necessário. Então isso realmente é algo que preconiza o nosso código de ética e é algo que a gente tem que estar sempre atento na nossa prática e na nossa atuação profissional. Relativo ao código de ética, é muito comum cair, né, sobre a questão do sigilo profissional, sobre a questão da relação dos assistentes sociais com outros profissionais, com a instituição, com a população usuária, com os movimentos sociais. Então, tudo isso, né, são partes do nosso código de ética que é importante que você tenha bem afinado aí no seu repertório, né, de conhecimentos. Então, vamos lá para a nossa segunda questão do dia. Julgue as afirmativas abaixo com base no que dispõe o Código de Ética do Assistente Social e em seguida assinale a opção correta. É uma questão dos pauzinhos, né, para você dizer quais estão certas e quais estão erradas. O reconhecimento da liberdade como valor ético central é um direito do assistente social. 2. Já foram publicados 5 códigos de éticas do assistente social. Alternativa 3. A opção por um projeto profissional neutro, sem vinculação a projetos classistas, é um princípio fundamental do Código de Ética Profissional. Vou liberar os comentários e eu vou querer que vocês coloquem nos comentários qual das opções vocês acham que é verdadeira, certo? Eu vou pedir que vocês não coloquem as opções que vocês acham que é falsa. Vou pedir que vocês coloquem apenas as opções que vocês acham que é verdadeira. Por exemplo, se você acha que é verdadeira 1 e 2, aí você vai colocar 1 e 2. Se você acha que é verdadeira só 2, aí você vai colocar só 2. Aí se você acha que é verdadeira só 3, aí bota só 3. Vocês entenderam, né? Eu vou pedir para vocês colocarem nos comentários apenas as assertivas que vocês acham que estão corretas, tá bom? Vou liberar aqui os comentários para vocês poderem colocar. Quais assertivas vocês acham que estão corretas? Bora lá, gente. Qual dessas assertivas está correta sobre o Código de Ética Profissional?
qual dessas assertivas vocês acham que está correta. Pode ser mais de uma, viu, gente? Tem a opção 1, 2 e 3, pode ser mais de uma que está correta, tá bom? Pode ser só uma também que está correta, ou pode ser as 3 que estão corretas. Qual que vocês acham dessas 3 que está correta? Pode ser mais de uma. Certo. A maioria de vocês respondeu que apenas 2 está correta, né? Algumas pessoas responderam 1 e 2 está correta. Vou colocar aqui na tela. Pronto, gente. Na verdade, dentre essas assertivas, apenas a 2 está correta, né? Que é exatamente a assertiva que fala sobre que já foram publicados 5 códigos de éticas do assistente social, que são os códigos de ética de 1948, 1962, 1965, 1975, 1986 e 1993. Então, gente, é 5, né? Vamos lá de novo. 1948, 1965, não tem 62, tá? 1948, 1965, 1975, 1986 e 1993. Lembrando que se a questão estivesse perguntando assim: a partir de qual código de ética a teoria social crítica começou a se fazer presente no interior da categoria profissional de assistentes sociais? A resposta correta seria 1986, né? Foi a partir do código de 1986 que a teoria social crítica ela começou a se fazer presente no interior da categoria profissional, né? E aí nós temos esses 5 códigos de éticas, repetindo: 48, 65, 75, 86 e 93. São os nossos 5 códigos de éticas. E Pedro, por que é que a alternativa A não está correta? Vamos lá ver, né? Por que a alternativa A não está correta? A alternativa A, ela fala sobre... A alternativa 1. O reconhecimento da liberdade como valor ético central é um direito do assistente social. Na verdade, ele não é um direito, ele é um princípio fundamental, certo? Ele faz parte dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética, que é o reconhecimento da liberdade como valor ético central. Então, por isso que é importante vocês pegarem o Código de Ética e saberem o que é princípio fundamental, o que são direitos, o que são deveres, o que são direitos em relação a outros profissionais, o que são direitos e deveres com relação à instituição, direitos e deveres com relação aos usuários. Então, é importante vocês traçarem essas diferenças, né? Saberem fazer essa diferenciação, porque é algo que comumente é muito abordado nas provas no que diz respeito a Código de Ética, lei de regulamentação. Certo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Eu trouxe aqui uma questão que não é da Dédalus, né, mas que é da UES, Alô FunSaúde, e que é importante que a gente não se atenha a resolver apenas as questões da Dédalus, né, até porque são poucas questões que tem, então a gente tem que procurar as questões aí próximas, né, e até aproveitar para estudar também para a FunSaúde, não é verdade? Então vamos lá. O agir profissional dos assistentes sociais regula-se tanto pela Lei 8662, de 7 de junho de 1993, quanto pelo Código de Ética dos Assistentes Sociais. Em relação a este código, está correto afirmar que: alternativa B, compete aos Conselhos Regionais de Serviço Social provocar o Ministério Público Federal apresentando-lhes as demandas expressas pela categoria em consulta pública no tangente às alterações que se pretende processar em seu conteúdo. Ou alternativa D de dado, é da competência do Conselho Federal de Serviço Social, mediante ampla participação da categoria e em processo conjuntamente desenvolvido com os Conselhos Regionais de Serviço Social, processar alterações em seu conteúdo. No que diz respeito, né, eu vou liberar os comentários para vocês responderem qual vocês acham que é a alternativa correta, a alternativa B de bola ou D de dado.
Com relação ao Código de Ética Profissional, essas alterações elas passam via Ministério Público Federal, articulado pelos conselhos regionais, ou essas alterações elas são gestadas, pensadas, operacionalizadas no interior da categoria profissional, articuladas pelos Cefés e pelos CREs. Botem aí qual vocês acham que é a alternativa correta. Muita gente coloca na alternativa D, ninguém acha que é a alternativa B de bola. Todo mundo vai de D de dado. Gente, a opção correta é a alternativa D de dado, que fala que a competência do Conselho Federal de Serviço Social, mediante ampla participação da categoria em processo conjuntamente desenvolvido com os Conselhos Regionais de Serviço Social, processar alterações em seu conteúdo, né? Então, assim, gente, para que o nosso Código de Ética ele venha a ser alterado, tem que ter uma ampla participação da categoria profissional. E essa articulação ela é feita pelos Cefés e pelos CREs, certo? Não precisa da mediação do Ministério Público Federal, certo? O Ministério Público ele não vai interferir ou não vai fazer qualquer tipo de incisão na nossa própria gestão do nosso Código de Ética. Por quê? Porque o serviço social é uma categoria altamente articulada, altamente com autonomia, né, para decidir sobre o seu próprio Código de Ética, certo, gente? Então, o Código de Ética é a própria categoria profissional que estabelece. Ela não recebe essa influência do Ministério Público Federal, certo? Então, mas para que haja uma alteração no nosso Código de Ética, tem que ser feita uma ampla discussão, né, pautada através do Conselho Federal, pautada através dos conselhos regionais, para que pudesse haver, por exemplo, um novo Código de Ética, né? E aí, gente, pode parecer, né, que essa alteração no Código de Ética é algo remoto, né, algo que não seria passível ou possível de acontecer. Só que, gente, infelizmente hoje em dia, né, existem movimentos conservadores no interior do serviço social, né, inclusive uma página conhecida como Serviço Social Conservador, que traz muitos questionamentos às nossas leis de regulamentação, aos nossos marcos regulatórios, que trazem críticas aos nossos conselhos federais e regionais, que trazem críticas ao nosso projeto ético-político. E essa articulação, né, desse serviço social reacionário, ele pode muito bem pautar uma alteração no nosso Código de Ética. E se ele conseguir legitimidade para fazer essa alteração, que consiga ser articulado, né, nesse nível amplo da categoria profissional, né, consiga alcançar a ideia de hegemonia na nossa categoria profissional, pode sim ocorrer uma alteração dos nossos princípios do nosso Código de Ética, né? Vamos torcer que isso não aconteça, vamos lutar para que o nosso projeto ético-político ele continue no caminho que ele está atualmente, né? E isso é importante de ser dito, gente, porque a gente pensa que o nosso projeto ético-político, que ele está ganho, que ele está implementado, que a categoria profissional, por ter esse projeto ético-político como hegemônico, né, por ele ser amplamente aceito por a categoria profissional, a gente pensa que ele está ganho, né, que já é suficiente, que está tudo ok. Mas, gente, o nosso projeto ético-político ele está em constante disputa. Nós, enquanto profissionais formados, né, enquanto profissionais que se comprometem com o projeto ético-político, com o Código de Ética, com a nossa lei de regulamentação, é importante que nós, nos nossos cenários de prática, nos nossos locos de atuação profissional, nós estejamos o tempo todo defendendo os nossos princípios, defendendo as nossas diretrizes, defendendo o que a gente tem como marco normativo e regulatório do serviço social, defendendo o nosso projeto ético-político, porque se a gente não defender, ele vai acabar. Não se enganem, não se enganem. Quem tem que defender
defender, quem tem que desdobrar esse projeto ético-político, esse projeto profissional no interior da categoria profissional, somos nós, assistentes sociais, que estamos na ponta, que estamos na prática, que estamos na política de saúde, que estamos na política de assistência social, que estamos na política de previdência, de educação, que estamos aí atuando enquanto assistentes sociais nos cenários de prática. Então somos nós que temos que defender esse projeto ético-político. Se a gente não defender, gente, não tem quem defenda por a gente. Tá bom? Vamos lá para a nossa próxima questão. Sobre o projeto ético-político, analise as afirmações a seguir e assinale a opção incorreta. Lá vamos nós de novo, né, gente? A alternativa correta, o gabarito da questão, traz uma assertiva incorreta, certo? Então, quando eu disser que eu quero a alternativa correta, a alternativa que responde essa questão, não é que seja uma alternativa que venha com a assertiva correta. A questão está pedindo uma alternativa, o gabarito da questão vem com a assertiva incorreta. Então, a alternativa que responde à questão vem com a assertiva incorreta, tá bom? Então, bora lá. A alternativa D. A atuação profissional exige um perfil crítico com competência técnica e ético-política para as respostas qualificadas que preservem e ampliem direitos. E a alternativa E. Em resposta à histórica requisição social, bem como às finalidades, objetivos, valores e princípios com direção ética e política da profissão, os assistentes sociais brasileiros possuem o compromisso com a classe que contrata os trabalhadores e os processos emancipatórios na perspectiva de uma sociedade igualitária. Vocês que lutem para responder essa questão, botem aqui nos comentários qual é a alternativa que vocês acham que é a alternativa correta, D ou E, que traz uma assertiva errada. Bora lá, gente, botem aí nos comentários qual dessas duas assertivas vocês acham que é a assertiva errada e que responde corretamente à questão. E de escola ou D de dado? Bora lá, meu povo. Reta final, Dédalus e SGH, Hospital Leonardo da Vinci. Quero ver quem é de vocês que vai conquistar essa vaga aí, concorridíssima, né? São mais de 1.050 pessoas inscritas nessa seleção para apenas 7 vagas em ampla concorrência e uma vaga PCD. Quero ver quem de vocês vai conquistar aí esse lugar, esse espaço, gente. Quando sair o resultado da prova, lembrem-se de me mandar aí os prints, de me mandar o nome de vocês lá na lista, porque eu quero postar aqui que vocês que estavam aqui desde o começo, desde as primeiras lives, que assistiram todas as lives, que revisaram, que postaram nos stories, que vocês conseguiram alcançar o objetivo que seria, né, que é a aprovação de vocês nessa seleção. Então, quando sair lá a lista, lembrem de mim, lembrem de me mandar um inbox, lembrem de falar comigo, para que eu possa compartilhar aqui nos stories, né, que vocês conseguiram alcançar essa vitória e que eu tive participação nela, né? Eu sei que o mérito ele é todo de vocês, mas que esse perfil, né, desde o comecinho de quando saiu o edital, a gente está trabalhando aqui os conteúdos voltados para essa seleção, certo? Um abraço aí para a Josi do AS no concurso, né? Uma queridíssima. Quem não conhece a Josi, entra lá no perfil dela, dá uma olhadinha. E é isso aí, gente. Quero ver vocês todos aprovados e aprovadas nessa seleção, certo? Quando sair o resultado, lembrem de mim, lembrem dessas lives, lembrem do meu IGTV, que tá aí cheio de conteúdo para vocês estudarem, tá bom? E aí, assim, gente, a resposta correta realmente é a alternativa E, que responde corretamente à questão, né, que pede uma assertiva incorreta. Então, realmente, no que diz respeito a essa questão, a alternativa que traz uma assertiva incorreta é a alternativa E de escola. E eu não vou dizer por que essa assertiva está errada. Vocês é que vão colocar aqui nos comentários por que essa assertiva está errada. Vou dar um tempinho para vocês colocarem. A alternativa E é um pequeno trechinho que está incorreto e que invalida a questão. Coloquem aqui nos comentários qual é o trecho da alternativa E de escola que faz com que essa assertiva ela esteja incorreta. Bora lá. Vocês acertaram, todo mundo acertou, tenho certeza que vocês sabem qual é a parte da alternativa que está errada.
Obrigado, Tânia. Você que é ótima, maravilhosa, revisou todas as lives, postava todo dia nos stories e tava ali, né, o tempo todo estudando, tá aqui comigo desde o começo. Então, gente, Tânia, forte abraço. Gente, vocês, estão demais. Parabéns a todos e todas que estão acertando aí, tirando de letra essa questão. Aluno meu, aluno que me acompanha desde as lives da residência, sabe disso. Sabe que toda vida eu falo isso. Que muitas vezes as questões trazem uma pequena palavrinha ou uma pequena parte da questão que com pequenas palavras, nas minúcias, nos mínimos detalhes, traz uma palavra que muda todo o sentido da questão. Se você não estiver atento, focado e focada, se você não estiver prestando atenção mesmo, pode ser que você erre por uma pequena besteirinha. Por exemplo, gente, essa questão realmente, vocês estão acertando aí, tirando de letra, é uma pequena partezinha dela que está errada e que invalida toda a questão. Porque, veja só, o que é que a questão fala? Em resposta à histórica requisição social, bem como às finalidades, objetivos, valores e princípios com direção ética e política profissional, os assistentes sociais brasileiros possuem compromisso com a classe que contrata os trabalhadores e os processos emancipatórios na perspectiva da sociedade igualitária. Se você tirar apenas duas palavras, que é que contrata, se você tirar que contrata, essa alternativa ela estaria certa. Porque ficaria: os assistentes sociais brasileiros possuem compromisso com a classe dos trabalhadores. Então estaria perfeito. Então, eu não sei se vocês lembram, devem lembrar, né? No começo da live eu falei sobre a questão do projeto ético-político, do compromisso com a classe trabalhadora, da direção do nosso projeto profissional, da questão da autoimagem da profissão, como ela se delimitou, como ela foi ficando fechadinha, como esse conceito ele foi ficando bem amarradinho a partir dos anos 80, final dos anos 80, desenrolado dos anos 90, com o desdobramento do Congresso da Virada, com o aperfeiçoamento das ideias advindas do método BH, com todo esse processo social e histórico que desembocou, né, numa aproximação mais fidedigna através da Yamamoto, com a teoria marxiana, com a teoria social crítica, né, que aí fechou, né, deu aí uma delimitada melhor, né, no que a gente conhece como nosso projeto ético político atualmente. Então é esse compromisso com a classe trabalhadora, né, que está aí também no centro desse processo, certo? Então nosso compromisso é com a classe trabalhadora e não com a classe que contrata os trabalhadores, entendeu? Então é uma pequena palavrinha. A assertiva ela é grande, né? Uma alternativa grande que, se você não prestar atenção, pode acabar se perdendo e marcando a alternativa errada, certo? E principalmente porque essa também é uma questão que pode chegar a ser mais difícil porque ela pede a opção incorreta. Então muitas vezes a gente se confunde, acaba esquecendo, acaba trocando ali as ideias e acaba errando a questão. Então meus parabéns para vocês que estão assistindo as minhas lives aqui para Dédalus, que assistem as minhas lives desde as lives para a residência, porque isso é uma coisa que eu sempre falo, às vezes é uma mínima palavrinha que muda todo o sentido da questão e faz com que a alternativa assertiva ela esteja errada, viu? Então vamos lá, gente. Última questão do dia, última questão da nossa live, última questão do ano. Ai, meu Deus, que tristeza, mas ai, meu Deus, que alegria, né? Porque o sentimento mesmo é de dever cumprido, que a gente conseguiu aí vencer essa maratona para residência, tá conseguindo vencer essa maratona aí para Dédalus. E é isso aí, gente. Nossa última questão da nossa live, nossa última live do ano, então nossa última questão do ano. Bora lá com tudo. Constituem bandeiras de luta dos assistentes sociais, discutidas e aprovadas democraticamente e coletivamente, que expressam a posição política com a autonomia dos referidos profissionais, exceto... Então ele quer saber o que não é bandeira de luta. Alternativa B de bola: defesa intransigente do orçamento da Seguridade Social e do fim da desvinculação das receitas da União, a famosa DRU. Ou alternativa C de casa, que é sobre
o financiamento misto das políticas de seguridade social, baseado na desoneração do trabalho, tributação das grandes fortunas e na gestão submetida ao controle da sociedade. Qual dessas duas alternativas traz uma assertiva incorreta? Essa questão quer saber sobre as bandeiras de luta da categoria profissional de assistentes sociais, e uma dessas duas alternativas traz uma bandeira que não é bandeira de luta dos assistentes sociais. Coloquem aí nos comentários qual vocês acham que é a opção que responde corretamente à questão, né, que está pedindo o que não é bandeira de luta do serviço social. Coloquem aí nos comentários qual dessas duas alternativas vocês acham que não é bandeira de luta dos assistentes sociais. Essa questão aqui é a mais difícil. Bora lá, para fechar com tudo. As lives do ano, para fechar as lives da Dédalus, quero saber de vocês qual das duas alternativas responde corretamente à questão. E aí? Vocês querem que eu tire os comentários para vocês darem uma lida melhor? Vou ler de novo para vocês. Constituem bandeiras de luta dos assistentes sociais, discutidas e aprovadas democrática e coletivamente, que expressam a posição política com a autonomia dos referidos profissionais, exceto alternativa B, defesa intransigente do orçamento da Seguridade Social e do fim da desvinculação das receitas da União, ou alternativa C, financiamento misto das políticas de seguridade social, baseado na desoneração do trabalho, tributação das grandes fortunas e na gestão submetida ao controle da sociedade. Qual dessas duas alternativas não é bandeira de luta do serviço social? Bora, meu povo! Bota aí nos comentários. Como assim, Vanessa? Ela é direta e indireta? Não entendi. Explica aí nos comentários o que é que você quer dizer. Última questão para a gente encerrar nossa live. Todo mundo vai sair de casa, ninguém pensa que é a alternativa B. Ah, Vanessa, acho que eu entendi. Você quer dizer que você selecionou a alternativa C porque o financiamento ele não é misto, é um financiamento direto das políticas de seguridade social, não é isso? Ah, entendi. E aí, gente, vocês vão de alternativa C ou B? Gente, realmente a alternativa correta, que responde corretamente à questão, né, que pede o assertiva que traz o que não é bandeira de luta do serviço social, que é exatamente a alternativa C, né,
financiamento misto das políticas de seguridade social, baseado na desoneração do trabalho, tributação das grandes fortunas e na gestão submetida ao controle da sociedade. Novamente, uma pequena palavrinha fazendo toda a diferença, né? Não é financiamento misto, é financiamento direto das políticas de seguridade social, certo? E aí, algo interessante sobre a dimensão desse financiamento direto é que o financiamento da seguridade social, ele é financiado por toda a sociedade de forma direta e indireta, né, como a Vanessa muito bem colocou, nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e da Lei 8.212 de 1991, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das contribuições sociais. Então, esse financiamento ele não é misto, ele é direto e indireto. E aí, gente, é importante que a gente dê uma olhada, certo, nas bandeiras de luta do serviço social, que tem, inclusive, para quem não sabe, tem uma cartilha que fala sobre isso. Eu vou botar aqui, ó, cartilha sobre conheça, né, a pauta política do serviço social brasileiro, que são exatamente que vem exatamente falando sobre as nossas bandeiras de luta, né, que vai trazer, inclusive, esse artigo 195 da Constituição Federal que fala sobre o financiamento da Seguridade Social, né, que ela é feita por toda a sociedade de forma direta e indireta, né, mediante os recursos da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios e das contribuições sociais, tá bom? Então, gente, realmente essa alternativa ela está errada por muito pouquíssimo. Então é importante que vocês conheçam as bandeiras de luta do serviço social, certo? Através dessa cartilha. Se você não tiver dado uma olhada ainda nessa cartilha, hoje é o dia, tá bom? Entre lá no site do Cefes. Inclusive o Cefes, gente, tem materiais incríveis que são utilizados demais como insumo para a confecção de questões de concurso e seleção, certo? Que essas cartilhas aí, ó, gente, elas são demais, costumam cair muito, com muita frequência. Também a coletânea de Serviço Social e Direitos Sociais de 2009 também cai demais aqueles artigos, tá bom? E aí tem esse documento que fala sobre as bandeiras de luta, né? A alternativa B, que era a defesa intransigente do orçamento da Seguridade, do fim da desvinculação das receitas da União, tá corretíssimo. E a alternativa C, por apenas uma palavrinha, ela estava errada, tá bom? Então essa que é o gabarito da questão, alternativa C. Bora lá, né, gente? Então, assim, essa foi a nossa última live, né? Nossa última live preparatória para Dédalus, nossa última live do ano, certo, gente? Queria agradecer demais de coração a todo mundo que tem participado aí das lives, né? Que tem engajado com a gente nesse processo de estudos, né? Através de lives. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que essa é a hora para a gente poder fazer um tira-dúvida, certo, galera? E é como eu expliquei para vocês, né? A gente teve aí, olha, a Cavalcante Ivoneide falando que errou apenas uma, né? Gente, coloquem aqui nos comentários qual foi o desempenho de vocês. Se vocês fecharam as questões sobre Código de Ética, Projeto Ético Político, Lei de Regulamentação. Eu quero saber aí como é que tá o desempenho de vocês. Olha, a Vanessa dizendo que gabaritou. Parabéns, Vanessa. E é isso aí, gente. Significa que vocês estão afinados e afinadas com o processo de estudo sobre essa temática, né? Desejo que para vocês toda sorte do mundo, todo o excelente desempenho do mundo para amanhã. Vocês chegarem lá arrasando, né? Eu sei que vocês são totalmente capazes, principalmente quem está acompanhando as lives desde o começo, quem acompanhou as lives da residência, quem está acompanhando as lives da Dédalus que a gente está encerrando hoje. Olha, a Juliane Duarte falando que fechou também, né, as questões. A Sânia dizendo que errou apenas uma. Então, parabéns. Hoje o desempenho de vocês foi excelente. Vocês acertaram quase todas as questões. Então, estão aí preparados para prova amanhã, certo, gente? A Tânia aí, muito obrigado. A vocês também que participaram das lives. A Ana Lise agradecendo, dizendo que foi muito rico o conteúdo que eu trouxe nas lives. Ano que vem tem mais, certo, gente? Sônia, dependendo aí da prova, se vier alguma questão passível de anulação, a gente pode estar comentando nos stories, tá? É importante que vocês me mandem as questões que vocês verem que são passíveis de anulação. A Vanessa dizendo que queria um preparatório para Manaus. Gente, vai ter prova aí, viu, para a Secretaria de Saúde de Manaus. Vamos ver aí se a gente faz um Decifrando a Banca Manaus, né, gente? Grandes chances, né? Vamos esperar sair aí o edital ou então maiores notícias para a gente poder fazer esse preparatório.
A Juliane dizendo que gostou das lives. É isso aí, gente. Foi uma maratona de lives agora no mês de novembro, mês de dezembro. Uma maratona intensa, né? Ir rumo à residência, rumo à prova do Hospital Leonardo da Vinci. Essa é a nossa última live do ano, né? A gente se vê ano que vem, se Deus quiser, com mais live, com mais questões, com mais preparatório. Ano que vem, se Deus quiser, vai ser um ano com muitas seleções, muitos concursos. Vanessa dizendo que a banca é IBFC. Vamos fazer aí um preparatório para IBFC rumo à Secretaria de Saúde de Manaus, se Deus quiser, ano que vem. Vai dar tudo certo. Então, gente, Clarice dizendo que as lives ajudaram muito. Diz que está grata pelo compartilhamento de conhecimentos. Gente, é o seguinte, as lives elas ficam salvas, tá? Tanto essa live de hoje quanto as outras lives também estão todas salvas no meu IGTV para vocês revisarem hoje, revisarem amanhã até a hora da prova, certo? Tô contando aí com vocês, compartilhem essas lives nos stories de vocês e me marquem para eu poder repostar, tá certo? Se vocês realmente estão gostando do meu conteúdo, estão gostando de tudo que eu tô trazendo de conteúdo aqui para vocês de forma gratuita, então compartilhem essas lives aí nos stories de vocês que me ajuda muito, tá bom? E, gente, desejo toda a sorte do mundo amanhã na hora da prova, certo? Quem estudou, quem estava comigo aqui desde o começo, sabe aí que tá preparado, né? Que tem repertório, que tem gabarito para chegar lá e fechar essa prova de serviço social pelo menos, né? Porque a gente sabe que tem também aí a prova de português, tem prova de informática, mas serviço social, tenho certeza que se vocês não fecharem, vocês vão chegar perto. Então, gente, estou com vocês amanhã na prova, tá? Ó, vibrando energias positivas para dar tudo certo. Um grande abraço, beijos, cheiros e até ano que vem. Um alô pro focinho pet também, ó, que mora no meu coração. Beijão.